Você quer mudar de vida? Quer se converter e não consegue? O vídeo de hoje vem nos mostrar como vencer essa dificuldade e ter a vida transformada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julião Weimar, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Reflexos Católicos. Como você já sabe, aqui nós nos reunimos para juntos refletirmos as riquezas que a Santa Igreja Católica nos deixa através de seus documentos, através dos escritos dos santos, dos escritos espirituais. E dessa forma vamos caminhando para um encontro com Jesus. Se isso faz sentido para a sua vida, para você, já deixa aí por favor o seu like, o seu joinha nesse vídeo. Também, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho aí para que você receba as notificações quando nós tivermos uma reflexão nova em cada dia, tá bom? A sua intenção e o seu pedido de oração você pode deixar aí nos comentários. Esta é a série Flores da Eucaristia e aqui nós refletimos com os escritos eucarísticos de São Pedro Julião Weimar, um santo francês lá dos anos 1800 que deixou tantas riquezas para os fiéis católicos, para os fiéis cristãos a respeito da Eucaristia. Nos últimos dias, como você tem acompanhado, São Pedro Julião tem nos ensinado a vivermos melhor a Santa Missa, o santo sacrifício da missa, e a alcançarmos de nosso Senhor Jesus Cristo a graça que Ele mesmo nos deixou no alto da cruz. Assim, na meditação de hoje, do dia 26 de agosto, o santo continua este itinerário sobre a Santa Missa. Mas hoje, amanhã e depois, São Pedro Julião vai dar uma atenção a mais à oração do Pai Nosso. Sobretudo, como nós devemos rezá-la, com que espírito nós devemos rezá-la na Santa Missa, mas também na nossa vida. Por isso, irmãos, vale a pena acompanhar até o final a reflexão de hoje. São Pedro Julião nos diz, no Pater, ou seja, no Pai Nosso, adorai os santos e inefáveis abandonos que o Salvador sofreu na cruz para expiar os vossos culpáveis desprezos para com Deus e sua divina lei. Irmãos, tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Nós somos pecadores. A nossa realidade de pecador, ela precisa estar na nossa mente, na nossa consciência. E mais do que isso, nós precisamos recordar aquilo que São Pedro Julião nos ensinou em alguma reflexão anterior, que os nossos pecados, eles oferecem ofensas a Deus. Os nossos pecados entregam ofensas a Deus. São as nossas infidelidades. Quando nós pecamos, nós desprezamos a Deus. Nós desprezamos a Deus. Mas Jesus sofreu e morreu em nosso favor. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus no alto da cruz, nós precisamos entender que ali Jesus está morrendo para a expiação dos nossos pecados. Ou seja, é como se Jesus pagasse a nossa libertação. Expiação quer dizer exatamente isso. É um pagamento de uma dívida. Então, se Jesus morreu pagando a nossa dívida, nos libertando da escravidão, do pecado e da morte, nós também podemos recordar que os nossos pecados são instrumentos de crucifixão e morte para Jesus Cristo. Os nossos pecados pesam a cruz de Jesus. Mas por que nós estamos fazendo essa revisão? Por que São Pedro Julião está nos relembrando aquilo que ele mesmo já falou nas meditações anteriores? É para nos explicar que quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós devemos louvar a Deus por Jesus Cristo ter sofrido tanto,
tanto, tanto, tanto para nos salvar. A oração do Pai Nosso é também uma oração em que nós nos lembramos, nos recordamos que o Filho unigênito, que o Filho único do Pai, deu a vida para nos salvar e alcançou para nós a dignidade de filhos. Por isso nós também podemos rezar a Deus, Pai Nosso, porque o Senhor Jesus nos alcançou isso. Amém? Entendido isso, o próprio santo continua: prometei-lhe jamais abandoná-lo e pedi a graça da perseverança final. Olhemos o que São Pedro Julião nos pede. Primeiro, para que nós não abandonemos Jesus. E segundo, para que nós peçamos ao próprio Senhor a graça da perseverança. Jesus, ele não abandonou a sua missão redentora, a sua missão salvadora. Quando Jesus foi enviado para salvar os seus filhos, para amar os filhos de Deus, ele foi até o fim. Ele não desistiu. Ele não abandonou a vontade do Pai. Ele não abandonou a missão do amor. Jesus amou até as últimas consequências. Jesus amou até o extremo e nos salvou no alto da cruz. Foi até o fim. Então, nós conseguimos ver a perseverança de Jesus. Jesus foi perseverante em meio aos sofrimentos. E aí ele não desistiu, não abandonou a missão. Se Jesus foi perseverante, nós também, como seus fiéis imitadores ou como aqueles que pelo menos tentam imitar a Jesus Cristo para viver a perfeição, devemos pedir a Ele essa graça, a graça de não abandonarmos a nossa missão. Mas antes disso, pedirmos ao próprio Senhor a graça de nós não abandonarmos a Sua presença, de nós não caminharmos para longe de Deus. Com muita facilidade, irmãos, nós nos afastamos do Senhor. Não é difícil para nós nos deixarmos iludir pelas coisas do mundo, pelos prazeres, né? Não é fácil nós deixarmos de rezar para irmos fazer outras coisas e às vezes até mesmo coisas dignas, o nosso trabalho, os nossos estudos, mas com muita facilidade nós damos prioridade a isso em nossas vidas do que a presença de Deus. Aos poucos nós vamos nos enganando, nós vamos deixando que o mundo, que o inimigo e que a nossa carne, que nós mesmos nos enganemos. É assim, sem que nós percebamos, de maneira muito sutil, muito sorrateira, nós vamos nos afastando de Deus. Achar que isso não é fácil para nós é o primeiro passo para que nós caiamos no pecado. É o primeiro passo para que nós saiamos da presença de Deus. Então tenhamos essa consciência. Pelas nossas fragilidades, pelas más tendências que o pecado colocou em nós pela nossa concupiscência, com muita facilidade nós nos afastamos de Deus. E quando isso acontece, nós já bem sabemos, tudo na nossa vida desanda. A nossa vida parece que entra num espiral de confusão, de bagunça. Nós vamos afundando na lama do pecado, nos problemas que a vida nos impõe, nas nossas dificuldades e começamos a não achar saída. Mas sobretudo, nós não vivemos felizes, porque não estamos na presença de Deus. Então essa é a primeira perseverança que nós devemos pedir a Deus. A graça de nós não o abandonarmos. A graça de nós não nos afastarmos de Sua presença, de nós não vivermos longe do próprio Senhor. É isso que estamos pedindo aqui. É isso que São Pedro Julião nos aconselha a pedir, a rezar na oração do Pai Nosso, a perseverança. E se nós dermos esse passo de humildade, de reconhecer que facilmente nós nos afastamos de Deus, mas mais ainda, de que somos dependentes de Deus, se nós reconhecermos que nós somos necessitados da presença de Deus, a nossa vida ganha um sentido novo. E é um sentido de céu. Irmãos, o sentido verdadeiro da nossa vida tem que ser o céu. Tem que ser a vida eterna, a presença de Deus. Nós teremos a perseverança para os nossos trabalhos, para a nossa missão aqui na terra. Nós teremos força e coragem para continuarmos caminhando aqui na terra, mesmo em meio aos problemas, se o sentido da nossa vida estiver no céu.
se o alvo final da nossa vida, se a nossa vontade primeira for o céu, for a presença de Deus, for a vida eterna. Quem deseja a Deus acima de tudo, sabe viver bem a peregrinação aqui na terra. Quem deseja Deus acima de tudo, quem deseja o céu, consegue viver bem e com paciência aqui na terra, consegue vigor para a caminhada e, sobretudo, vive com alegria. Mesmo que tenha os problemas vão desaparecer? Claro que não. Claro que não. Mas se nós sabemos que temos o prêmio eterno, se nós sabemos que há um futuro melhor para nós e esse futuro se chama céu, a vida eterna, nós conseguimos passar com mais facilidade os sofrimentos aqui da terra. Sobretudo porque quem deseja o céu já tem o céu dentro de si. Quem deseja Deus já tem Deus dentro de si. E com Deus nós conseguimos caminhar mais e melhor. Assim nasce a esperança. E a esperança nunca decepciona, a esperança não engana. Já nos diz São Paulo na carta aos Romanos. A esperança não decepciona. Quem tem os olhos fixos no Senhor. Quem deseja o céu e deseja o céu acima de tudo, tem a esperança. Tem a fé. E ela não decepciona. E isso quem nos garante é o Santo Espírito de Deus. Então, irmãos, para que nós tenhamos essa perseverança que São Pedro Julião nos ensina a pedir ao próprio Jesus, é necessário a presença do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Por isso, reze pedindo o Espírito, diga: vinde, Espírito Santo, venha em meu auxílio, Espírito de Deus, venha aumentar em mim a fé, venha aumentar em mim a esperança, Espírito de Deus, venha me convencer de que a felicidade está no céu, de que a felicidade está na presença de Deus. Reze: vinde, Espírito Santo, me convencer de que sou frágil, de que não consigo caminhar longe de Ti, de que não consigo caminhar com as minhas próprias pernas, de que preciso da presença e do auxílio de Deus. Vinde sobre mim, Espírito Santo. Irmãos, é o Espírito quem nos convence, é o Espírito quem infunde todas essas verdades em nossos corações. Não adianta São Pedro e Julião falar, não adianta eu falar, não adianta nem mesmo nós lermos, se o Espírito não vier em nosso favor e não nos convencer das verdades que a Igreja nos dá. Precisamos do Espírito Santo. É Ele quem nos ajuda na nossa caminhada de fé. E aí, continuando, dizei o Pater, dizei o Pai Nosso, com Jesus Cristo na cruz, perdoando aos seus inimigos. Perdoai também aos que vos ofenderam. Perdoai do íntimo do coração e sinceramente. Irmãos, não pense no outro agora. Vamos fazer um outro exercício aqui. Não pense nas outras pessoas. Pensemos em nós mesmos. Nós somos pecadores, sim ou não? Nós cometemos erros, sim ou não? Nós já entregamos ofensas, infidelidades a Deus? Nós sabemos responder essas perguntas com sinceridade, não é verdade? Você no seu íntimo, eu no meu íntimo, nós sabemos responder isso. Nós também já magoamos outras pessoas, sim ou não? Nós já ofendemos outras pessoas? E aí, com tudo isso, com as nossas fragilidades, com os nossos erros, com os vacilos que vira e mexe nós damos na vida, os nossos pecados, nosso Senhor nos perdoou, sim ou não? Você e eu, se nos arrependermos, temos o perdão de Deus, sim ou não? Então percebamos, se no alto da cruz Jesus nos perdoou, se além disso Ele deixou o sacramento da reconciliação, da confissão para nos perdoar, irmãos, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Mais do que isso, quem somos nós para não perdoarmos os nossos inimigos, os nossos desafetos, aquelas pessoas que nos magoaram,
aquelas pessoas que nos chatearam. Se nós, com as nossas misérias, se nós, com as nossas fragilidades, fomos perdoados por Jesus Cristo, e só você sabe da sua fragilidade, da sua miséria, assim como só eu sei da minha miséria. Cada um de nós sabemos que as nossas misérias são grandes. São grandes. Nós sabemos disso. E se ainda assim Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoarmos o nosso irmão? Quem somos nós, irmãos? Agora, é fácil perdoar? Não é. Claro que não é. Por isso que é preciso que nós olhemos para a cruz de Jesus. É preciso que nós meditemos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos, nós percebemos que Jesus aguentou muito mais sofrimentos do que nós padecemos. Jesus suportou muito mais humilhações, muito mais atrocidades, mais dores do que cada um de nós, do que todos nós. Não existe ninguém que tenha sofrido mais do que Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a cruz, convencidos pelo Espírito Santo, nós percebemos isso. E mais do que isso, nós percebemos também que Jesus não joga nada disso na nossa cara. Além de nos salvar, é como se Jesus dissesse para cada um de nós: meu filho, minha filha, eu quero te ajudar a passar pelo seu sofrimento. Eu quero te ajudar a perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te machucou. É só você olhar para mim. Veja o que eu passei por você. Eu sei o que é sofrer. E eu sei o que é vencer o sofrimento. Eu sei o que é suportar o sofrimento. Por isso, olhem para mim, meus filhos. Confiem em mim, confiem em mim. Jesus, no alto da cruz, Ele nos pede isso. Ele chama a nossa atenção para que nós vejamos que se temos os nossos sofrimentos, Ele sofreu mais. Mas no sofrimento de Jesus, nós conseguimos força e coragem para atravessarmos as nossas dificuldades aqui na terra. Além de sofrer para nos salvar, Ele sofreu para nos ajudar, para ser compassivo, para nos unir, para que no nosso sofrimento nós tenhamos também apoio, nós tenhamos também suporte, nós tenhamos também a força para o atravessarmos. Ele venceu os sofrimentos. Se nós nos unirmos a Ele, nós também venceremos. Então São Pedro agora de fato entra na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. E ele diz: nos céus da Eucaristia, a vós que estais sentado neste trono de graça e de amor, bênção, glória e poder pelos séculos dos séculos. Irmãos, entendamos, o céu está próximo. São Pedro Julião nos dá duas maneiras de superarmos as dificuldades e viver bem. Até aqui nós já refletimos sobre essas duas maneiras. O primeiro é desejar o céu. Se nós desejamos o céu, nós conseguimos forças, nós conseguimos ânimo, esperança para caminharmos aqui na terra. E a segunda é olhar para a cruz. Nós acabamos de meditar isso. Então, as duas maneiras que São Pedro Julião nos dá para vivermos bem aqui na terra e superarmos as nossas dificuldades é desejar o céu e olhar para a cruz. E agora, veja que riqueza. A Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, nos dá os dois. A Eucaristia é o céu na terra. A Eucaristia é a presença de Deus e o céu é a presença de Deus. Então, se queremos desejar o céu, desejemos a Eucaristia. E mais do que isso, comunguemos, porque assim nós trazemos o céu para dentro de nós. Nós trazemos a presença de Deus para dentro de nós. Para dentro de nós. Então, essa realidade do céu, a Eucaristia já nos dá. Mas, ao mesmo tempo, a Eucaristia é um memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso nas últimas reflexões. Na hóstia consagrada, na hóstia branca, nós vemos o Cordeiro imolado. Nós vemos a abnegação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos a mesma oferta que Jesus fez ao Pai na cruz. Nós vemos
o esvaziamento. Jesus se aniquila no Santíssimo Sacramento, assim como ele se aniquilou no alto da cruz. Então, na Eucaristia nós vemos essas duas realidades, o céu e a cruz, o céu e a paixão. Agora, como se não bastasse, irmãos, como se não bastasse, tem mais. Tem mais. Jesus nos dá ainda mais na Eucaristia, porque na hóstia consagrada nós vemos Jesus ressuscitado. É Jesus vivo, é Cristo vivo. Então na Eucaristia nós vemos a vitória de Jesus sobre a morte. É a vida que vence a morte. É Jesus Cristo vivo, 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 vivo para sempre. E Ele está no meio de nós. Ou seja, o Rei está no meio de nós, a vitória já nos foi dada e ela está ali, materializada na Eucaristia. Nós podemos trazer a vitória para dentro de nós. É por isso que São Pedro Julião diz que ao rezar o Pai Nosso, nós devemos render honras, glórias ao Cordeiro de Deus. Honras e glórias, poder e divindade ao céu que é a Eucaristia, à presença de Deus que é a Eucaristia. Por isso, a Jesus sacramentado, a Jesus eucarístico, aleluia, honra, glória, poder e louvor a Jesus Cristo, a Eucaristia. E dando sequência, santificado seja o vosso nome. Aonde? Em nós, em primeiro lugar, nos diz São Pedro Julião, por vosso espírito de humildade, obediência e caridade. Oxalá pudéssemos, cheios de humildade e abnegação, trabalhar para que fosseis conhecido, adorado e amado em vossa Eucaristia. Meus amados, é preciso que nós vivamos de Eucaristia. O que isso quer dizer? Que nós devemos viver de missa frequente, viver de confissão frequente, termos uma vida sacramental, termos uma vida de adoradores. Por quê? Porque isso transforma a nossa vida. Eu te faço um desafio. A meditação de hoje ela é muito rica, por isso ela é até mais extensa. Tem muita coisa que São Pedro Julião nos deixa em poucas palavras. É muita riqueza. Então vale a pena rezar essa reflexão de hoje com calma, com tranquilidade e até mesmo ir de pouco em pouco no vídeo, repetir o vídeo, vale a pena. Mas eu te faço um desafio. Você participa de quantas missas por semana? A igreja nos pede que, pelo menos, nós participemos da missa dominical. Isso aí é questão de pecado grave para nós, se nós não observarmos o domingo, o dia do Senhor, se nós não participarmos da missa de preceito do domingo. Então, pelo menos isso nós já temos que ir. Mas eu te faço um desafio. Se você é de missa dominical, eu te desafio a escolher pelo menos mais um dia da semana e começar a frequentar a missa em 2 dias da semana. Se você já vai em 2 dias da semana, vá a 3. Se você já vai a 3, tente ir diariamente na Santa Missa. Mas eu te peço, aumente a sua participação no santo sacrifício da missa. Eu tenho certeza, irmão, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar só por conta deste ato. Só por conta dessa tua entrega, da sua disponibilidade do seu tempo. De aumentar o número de missas, o número de comunhões que você faz durante a semana. Claro que para isso é preciso ter também confissão frequente, para que com a mesma frequência, para que constantemente nós comunguemos nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu te faço esse desafio. Participe mais vezes durante a semana da Santa Missa. Participe mais vezes. Além de mudar a sua vida, que eu tenho certeza que vai acontecer, isso vai mudar as pessoas que estão ao seu redor. Isso vai mudar as pessoas do seu convívio. Por quê? Porque elas vão começar a perceber a mudança em você. E aí quando elas perguntarem, nossa, mas o que está acontecendo com você? Você está diferente? Ou você está mudado? Você vai poder responder, é a Santa Missa. É a Eucaristia. Foi Jesus Eucarístico que fez isso comigo. E o que isso tem a ver com o Pai Nosso? Essa é uma das formas que São Pedro Julião nos sugere aqui de santificarmos o nome de Jesus. Primeiro em nós mesmos, como ele pediu, santificar o nome de Jesus no nosso interior. Ou seja, tendo as nossas vidas transformadas pelo Rei Jesus, assumindo Jesus Cristo em nosso interior, na Eucaristia como nosso Rei,
Ele transforma as nossas vidas. Isso é um testemunho. Isso santifica o nome de Jesus. Mas mais do que isso, quando o nosso testemunho for visto por todos aqueles que convivem conosco, nós estaremos divulgando a Eucaristia. Nós estaremos testemunhando uma vida eucarística, testemunhando a riqueza que é Jesus na Eucaristia. Então, só o fato de nós participarmos um pouco mais e melhor do santo sacrifício da missa e deixar que Jesus Eucarístico transforme as nossas vidas, já é um grande testemunho. Já é uma forma de santificarmos o nome de nosso Deus. E aqui, encerrando a nossa meditação, que hoje é um pouco mais longa, mas vale a pena ter atenção, por isso eu já agradeço a você que chegou até aqui. São Pedro Julião continua: venha a nós o vosso reino, ou seja, o vosso reino eucarístico. E aí ele pede: reinai vós unicamente sobre nós, pelo império do vosso amor. O reino da Eucaristia, esse que nós estamos dispostos a receber, a colocar em nós mesmos quando nós comungamos, é um reino, é um reinado de amor. Jesus governa pelo amor. Por isso não há erro, não há erro. Jesus governa pelo amor. Se nós nos submetemos às rédeas de Jesus, se nós nos submetemos a fazer a vontade de Deus, nós estaremos sendo governados pelo amor. E como diz Santo Agostinho, quem ama não erra. Ama e faz o que quiseres, porque no amor não há erro. E aí São Pedro Julião continua: pela vitória de vossas virtudes sobre os nossos defeitos, pela efusão da graça da Eucaristia. A graça da Eucaristia é uma graça sem erro. Se Jesus governa pelo amor, isso significa que não há erro. Irmãos, é por isso que participar da Santa Missa, é por isso que comungar piedosamente, que receber Jesus em nossos corações transforma as nossas vidas. Se não há erro em Jesus, se não há engano na Eucaristia, se o amor não erra, quando nós recebemos a Eucaristia, o certo vem para dentro de nós. E aí as virtudes de Jesus, as virtudes da perfeição começam a vencer os nossos defeitos, começam a vencer as nossas fragilidades, começam a vencer os nossos vícios. É por isso que eu propus o desafio: participar mais da Santa Missa, com maior frequência, mas sobretudo com maior fervor, porque receber Jesus é ter a vida transformada. Receber Jesus é ter a vida modificada, porque as virtudes do Deus perfeitíssimo começam a vencer os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas fragilidades. Por isso vale a pena comungar Jesus e ter uma vida eucarística. É isso que São Pedro Julião nos convida neste dia de hoje. A reflexão foi um pouco mais longa, por isso eu te agradeço mais uma vez por acompanhar até aqui, mas eu tenho certeza que valeu a pena. Valeu a pena porque os caminhos que o Senhor nos deu através da reflexão hoje são caminhos para o céu, caminhos para a felicidade eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã continuaremos com a nossa meditação sobre o Pai Nosso. Então eu espero por você. Até lá. Fiquem com Deus.